Lucas capítulo 10, verso 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levando-o para uma hospedaria, e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia com ele. Então lhe disse: Vai, e procede tu de igual modo. Irmãos, nós temos por costume, quando lemos a palavra de Deus, fazer isso de uma maneira muito superficial, quase que sempre. Nós passamos os olhos, lemos, e aquilo que está mais nítido ali no nosso entendimento, naquele momento, é o que a gente tem como, talvez, o ensino daquela palavra. E na grande maioria das vezes, se não todas, ainda que esse ensino possa ter algum lampejo de verdade, normalmente ele é o ensino mais secundário que a palavra está trazendo. Porque o ensino mais profundo e verdadeiro, você vai precisar estudar um pouquinho mais, você vai precisar se dedicar sobre ela, você vai precisar orar, você vai precisar que o Senhor te ajude a compreender. E quantas palavras do Senhor Jesus que nós lemos, quantas histórias, quantas parábolas que nós temos um entendimento que fica somente no superficial. E esta parábola, nesta história que o Senhor conta, do samaritano, que a gente chama de o bom samaritano, muito embora não haja esse adjetivo em nenhum momento da palavra, nas Escrituras, nós temos esse entendimento. Quando você pensa na história do bom samaritano, qual é o tema que vem na sua mente? Assistencialismo, não é isso? Normalmente que vem, ajudar o próximo, amar o próximo, assistencialismo. Mas quando você começa a olhar para a palavra, procurando buscar a verdade mais profunda que o Senhor está revelando aqui, você vai ver que essa questão social, ela está aqui neste sentido em segundo plano. Não é esta verdade que o Senhor está tratando aqui. Não é esta verdade central, não é este o tema central desse texto. Mas é o texto usado em campanhas de assistencialismo, é o texto usado para se falar a respeito disso. Mas quando você olha para o texto, qual é o tema central desse texto? O próprio texto nos diz com clareza, porque este homem chega diante de Jesus para prová-lo e ele pergunta a respeito de quê? O que tem aí na sua Bíblia? O que é a pergunta dele? Vida eterna. Ele não está falando de vida eterna? Então qual é o assunto dessa parábola, dessa história? Vida eterna, salvação. O tema central desse texto é salvação, é a vida eterna. Esse é o tema. E Jesus ainda continua falando a esse respeito.
E eu queria caminhar com vocês um pouquinho nesse sentido, para nós aprendermos com estas pessoas que viveram essa história, porque Jesus não diz que é uma parábola, que estão presentes ali. Nós vamos ver que nós temos opções de vida que estão aqui, que afetam e que nós nos identificamos com elas. Nós vamos ver que quando a gente olha para estes personagens que o Senhor retrata aqui, Ele está retratando a minha vida, a sua vida, e a nossa condição diante do Senhor em ser ou não ser salvo. Porque o tema central é vida eterna, salvação. E a primeira questão que a gente vê aqui, o primeiro personagem que a gente vê aqui, ele é o personagem, de certa forma, oculto, que é quem são os salteadores. Eles estão ali, rapidamente é comentado sobre eles, e o que eles fazem? Eles pegam um homem que está caminhando, né, de Jerusalém até Jericó, e certamente eles veem esse homem, e eles avançam sobre esse homem, saqueiam esse homem, batem nesse homem e deixam-o jogado no chão como morto. E você vai ver, nós vamos ver depois, que todas aquelas pessoas que passaram por ali, o texto vai dizer que elas viram aquele homem. O texto faz questão, e o Senhor Jesus faz questão de dizer que ao passar por ali, tanto o sacerdote, quanto o levita, quanto o samaritano, viram aquele homem caído. E certamente os salteadores também viram aquele homem passando por ali. E quando a gente pensa, e quando normalmente o Senhor Jesus está falando daquilo que a gente vê e daquilo que a gente ouve, desses dois sentidos, Ele está tratando das coisas que estão no nosso coração, daquilo que estão ocupando o nosso coração. Ele não está falando de olhos, Ele não está falando necessariamente daquilo que o teu olho está vendo, mas daquilo que o teu coração está vendo, aquilo que o teu coração está percebendo a respeito daquilo. Se você quer confirmar isso, dá uma olhadinha lá em Lucas, capítulo 11, de 34 a 36. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a candeia quando te ilumina em plena luz. Está falando de olhos exatamente? Não está falando de olhos. Está falando daquilo que vai tocar no teu interior, no teu coração. Mateus 13, 14 e 15 diz o seguinte, Mateus 13, 14 e 15, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Os olhos e os ouvidos trazendo aquilo que está no coração. Marcos 8, 17 e 18. Jesus, percebendo-o, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes? E tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles, 12. Os discípulos discutindo, porque eles tinham esquecido de levar pão, tinha um pãozinho para todos eles, e eles estavam discutindo, preocupados com isso. Isso acontece logo depois do Senhor multiplicar os pães. Como é que estava o coração desses homens? Endurecido. Como é que estavam os olhos deles? Estavam lá, eles viram, eles ouviram a mensagem do Senhor, ouviram a oração, viram tudo,
Daqui a pouco eles estão lá no barquinho, isso aqui acontece num barco, e eles, não temos pão, quem que era o responsável pelo pão? Você é um irresponsável, você não trouxe pão. E estão discutindo. Viram, mas não compreenderam. E da mesma forma esse texto, aqueles salteadores, quando viram aquele homem passando, o que foi que eles viram? O que estava no coração deles? Eles viram o quê? Uma fonte de lucro. Isso pode nos dar lucro indevido, mas eles viram uma fonte de lucro, uma forma de trazer algo para si, de lucrar com aquilo. Isso é o que ocupava o coração deles. E o que os olhos deles viram? Não viram um homem, não viram uma pessoa, não viram alguém necessitado de alguma coisa, mas viram uma fonte de lucro. Irmãos, e quantas vezes nas nossas vidas os nossos olhos são exatamente como desses ladrões e salteadores nos nossos relacionamentos? Os nossos relacionamentos nós buscamos para a gente como lucro, aquilo que nós podemos lucrar. No casamento, a grande maioria dos casamentos fracassa hoje, porque você entra no casamento com os olhos voltados para aquilo que você pode lucrar com ele. E óbvio que você já entendeu que eu não estou falando de dinheiro. Mas você pode lucrar, você pode receber carinho, cuidado, atenção, conforto, segurança. O que eu vou lucrar com isso? É um bom lucro, então eu vou casar. Poucos são aqueles que se casam preocupados ou com uma grande intenção, com aquilo que eles podem oferecer, com aquilo que eles podem fazer. Isso são olhos de ladrões e salteadores. São olhos que buscam lucro para si, para o seu coração. Quantas vezes nós, na igreja, temos olhos exatamente assim? Nós buscamos a igreja, buscamos as coisas do Senhor, mas os nossos olhos estão buscando lucro para nós. Nós não viemos à igreja com o pensamento daquilo que nós podemos oferecer. Nós viemos para a igreja, nós viemos para estar aqui com os olhos voltados, ou seja, com o coração voltado para aquilo que vamos lucrar, receber. Quem somos nós? Aqueles salteadores que estavam passando na rua e viram um homem assim, olha, nós podemos receber, nós podemos ter lucro em cima desse homem. Não importa o que vai acontecer com ele. Irmãos, isso acontece na nossa vida espiritual, isso acontece na nossa vida emocional, isso acontece nas relações de amizades. Quantas amizades são desfeitas quando você percebe que não há mais lucro para você naquela amizade? Ou quando um amigo talvez tenha que chamar a sua atenção, falar com você alguma coisa a respeito de que você está errando, e aquela amizade parou de ser interessante para você, porque ela não está mais te trazendo vantagens. Olhos que procuram lucro. Como é que você entrou aqui nessa noite? Será que os teus olhos não entraram assim, buscando o que você podia receber, o que você podia tirar daqui de vantagem para você nessa noite? Será que você entrou aqui com olhos preocupados com o que você poderia oferecer do teu coração, seja em louvor, seja em adoração, seja em um derramar de amor, de atenção, de carinho pelos seus irmãos, por um visitante, por alguém que você conhece pouco ainda? Ou será que você entrou aqui com olhos de ladrões, de salteadores violentos, simplesmente buscando aquilo que ia te trazer vantagem e lucro? Se os teus olhos são assim, como o meu muitas vezes é, o Senhor nos chama de ladrão, de salteador, de delinquente. É isso que o texto diz. Mas a palavra diz também que passou por ali o quê? Um sacerdote. Um sacerdote passava por ali. E o que aquele sacerdote viu? Um homem. Não foi? Passou um sacerdote e passou um levita. E o que foi que eles enxergaram? Um homem caído no chão. Foi isso que eles viram, mas o que o coração deles enxergou? E é isso que nós precisamos entender da palavra. O que o coração deles enxergou? Você sabe que Jericó era uma cidade onde a grande maioria dos sacerdotes, uma boa parte dos sacerdotes que cumpria, os seus turnos no
templo de Jerusalém vivia. Era uma cidade sacerdotal, haviam 12.000 sacerdotes que moravam aproximadamente em Jericó. Então, quando ele saía daquele período, daquele turno que ele cumpria no templo, ele precisava pegar este caminho e descer até a sua residência. No dia seguinte ele voltava para o templo e novamente, quando acabava o seu turno, ele voltava para a sua residência durante uma semana, que era o período do seu turno. E este sacerdote, bem como o levita, aqui a expressão é muito parecida, porque o sacerdote era o responsável pela intercessão e pelos sacrifícios. É aquele que intercedia pelo povo diante de Deus, é aquele que realizava os sacrifícios, e o sacerdote também era um levita, porque era da tribo de Levi. Só que os sacerdotes eram descendentes direto de Arão, e os levitas eram responsáveis pelo serviço no templo, os demais serviços no templo, o cuidado da porta, da recepção, com a adoração, a ministração da adoração. Por isso, quando a gente pensa hoje em levita, a gente logo pensa num músico, em alguém que cuida da adoração, mas o levita fazia muito mais do que a questão da adoração, ele tinha várias responsabilidades de serviço dentro do templo. Irmãos, e uma das leis em Levítico vai dizer que um sacerdote, quando estava lá no seu serviço, ele não podia contaminar-se com cadáver, com alguém que estivesse morto. Se ele tocasse em alguém morto, ele precisava seguir uma série de purificações, que ia levar mais de uma semana para se purificar, e ele não poderia mais cumprir o seu turno lá no templo. Então, quando este sacerdote está descendo ali, ele olha, o texto diz que esse homem estava como morto, semi-morto, como morto, jogado, estirado no chão. E será que quando ele olhou para esse homem, ele viu realmente alguém necessitado de socorro, de ajuda? O coração dele enxergou o quê? Um risco, um perigo. Assim, se eu tocar neste homem, eu estarei contaminado cerimonialmente, não vou poder exercer as minhas funções. E ele estava cumprindo a lei, e Jesus estava falando com o intérprete da lei, não se esqueça disso. E ele estava cumprindo a lei, não posso tocar, não sei se ele está morto, se ele não está morto, vai que ele está morto, vou passar lá pelo outro lado, lá de longe. Lá longe. Da mesma maneira, vem o levita, não posso tocar, isso aí pode estar morto, vou passar de longe. Os seus olhos viram um homem, mas o que o seu coração enxergou um risco para si próprio. Quantas vezes nós enxergamos assim a humanidade? Quantas vezes nós enxergamos assim o mundo que nos cerca? Nós olhamos para o mundo que nos cerca, e o que vem na nossa mente é um risco. Eu não posso me envolver, porque eu posso me contaminar. O pecado pode tocar em mim, essa pessoa vai de alguma maneira me envolver, e eu vou cair no pecado. Não posso me envolver com eles. Eu preciso estar longe, eu preciso estar isolado, porque ele vai me sujar, ele vai me contaminar. Quando nós olhamos para a humanidade, os nossos olhos são como desses dois homens. Nós enxergamos risco, perigo. Nós queremos distância. Nós queremos estar longe deles. Nós não queremos ajudá-los. Nós, quando olhamos para a humanidade, não temos olhado para um povo que sofre, que padece, que necessita receber amor, cuidado, que necessita receber a palavra do Senhor Jesus, que necessita de salvação. E quantas vezes a sociedade, com as suas mazelas, nos traz uma irritação que não é reflexo de uma revolta com a ação de Satanás, mas é uma irritação com a maldade do ser humano, mas ele está sem Deus. Isso tem que trazer no seu coração o quê? Contrição, amor. Mas o que é que ele traz no seu coração? Medo. Medo. A primeira coisa que a gente normalmente faz com um novo convertido é falar: vem para cá, sai de perto de todo mundo que você conhece, você precisa estar aqui com a gente, porque a gente enxerga nas relações dele o quê? Perigo. Perigo. Muito embora alguns, mas não os que realmente se converteram, quando estão envolvidos com as pessoas, estão preocupadas em trocar com elas maldade.
e não apresentar a verdade do Senhor Jesus, e não curá-las, e não cuidar delas. Como tem sido os seus relacionamentos? Será que você realmente tem olhado para as pessoas e o teu coração tem doído, tem chorado, tem olhado para pessoas sofridas, tem olhado para as pessoas perdidas como mortas, andando pelas ruas, mas mortas espiritualmente, porque não conhecem a palavra da cruz que liberta, e caminham a passos largos para a perdição, e nós fingimos que isso não é com a gente, e nós fazemos o quê? Passamos do outro lado da rua, de longe. Isso acontece no seu serviço, isso acontece na sua escola, isso acontece com o seu vizinho, isso acontece quando recebemos visitantes aqui, isso acontece todo dia. A gente finge isso não é comigo, essa responsabilidade não é minha, e a gente desvia o caminho e passa longe, e nos identificamos com o sacerdote, com o fariseu, e a gente julga como ele julgou, que estamos cumprindo a lei do Senhor, porque eu preciso me manter santo, eu não posso me contaminar, eu preciso estar santo. Mas nós vamos esquecer que a santidade, ela envolve muito mais aquilo que você faz do que aquilo que você não faz. Tiago vai dizer que aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Omissão é pecado. E você já se contaminou quando você tirou da sua frente aquela responsabilidade de estar ali levando uma palavra, levando um cuidado, tratando de feridas. Nós nunca tivemos na nossa sociedade, no mundo, pessoas tão feridas, tão machucadas, tão espancadas pela vida, tão machucadas por aquele que veio matar, roubar e destruir. Mas nós passamos longe, desviamos o caminho. Mas o texto diz que passa um terceiro homem ali, o samaritano. E o samaritano, o texto vai dizer que, diferente dos outros dois, você vai ver que o texto diz que o sacerdote estava passando casualmente por aquele mesmo caminho, né, verso 31, e o que o levita descia pelo mesmo lugar, mas que o samaritano ele seguia o seu caminho. Esse samaritano estava viajando, e o samaritano com o judeu, você sabe já disso, eles não se davam muito bem, né? Eles se odiavam. E o samaritano não podia descer por essa estrada de Jerusalém até Jericó, e ele passava por um caminho paralelo pelas colinas, onde ele tinha visão daquilo que estava ali na estrada, mas era um caminho todo acidentado, todo complicado, porque aquele caminho ali era para judeu. O samaritano não podia passar ali, ou ele corria risco de apanhar, de ser ele aquele que estava lá jogado no chão. Então esse samaritano percorria o seu caminho pelas colinas, e ia caminhando, e o texto diz que ele também viu aquele homem. E o que o coração dele enxergou? Ele compadeceu-se daquele homem. Ele amou aquele homem. Quando ele olhou para aquele homem, não veio no coração dele o risco que ele poderia correr de descer até lá embaixo. Ele não pensou se aquele homem podia ser um ladrão, um assaltante. Ele não pensou nada, ele simplesmente viu um homem à beira da morte, machucado, ferido, e desceu lá, estendeu a mão, tocou aquele homem, colocou sobre o seu animal. Isso significa que ele continuou o caminho a pé. Chegou até a estalagem e deixou aquele homem na estalagem. Tratou dele, seguiu viagem, mas deu dinheiro. Disse, cuida, continua cuidando dele. Se alguma coisa você precisar fazer mais além daquilo que eu já deixei para você cobrir os custos, não se preocupa, porque eu voltarei e eu vou te indenizar. Mas aí aqui nessa questão, irmãos, entra algo tremendo, porque qual foi a pergunta do intérprete da lei? A segunda pergunta, digamos assim, né? Ele fez uma primeira pergunta para jogar a isca, Jesus não deu muita bola para ele.
né, que ele já sabia qual era a resposta. Em seguida ele pergunta: e qual é o meu próximo? Não é isso que ele pergunta? E qual é o meu próximo? E Jesus conta toda essa história, mas olha o que Jesus responde no final. O que Jesus pergunta de novo para ele? Ele perguntou: qual é o meu próximo? E Jesus responde o quê? 36. Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Aparentemente Jesus não está respondendo a pergunta dele. Ele perguntou qual é o meu próximo. Mas o que Jesus está dizendo para ele aqui é que ele é aquele homem jogado no chão, que ele é aquele homem que foi tomado por salteadores, e que quem se aproximou dele foi o seu próximo. E aí toda a estrutura do texto vai ficar muito claro para a gente que esse samaritano é o Senhor Jesus. O samaritano era rejeitado pelo judeu, Jesus foi rejeitado pelos seus. Somente o Senhor Jesus tem a capacidade e o poder de olhar para um homem como eu, como você, e agir sem nenhum interesse, um amor desprendido, um amor que paga um preço, um amor que se envolve, que se compromete, acima de qualquer circunstância. E Jesus pega aquele homem e leva até a estalagem, não leva para casa, ele leva até a estalagem e diz: cuide dele, cuide dele. E ele diz o quê? Eu vou voltar. Isso te lembra alguma coisa? Isso te lembra alguma história? Não, o Senhor Jesus traz aqueles perdidos, machucados, feridos, assim como eu, e Ele tratou de mim, Ele cuidou de mim, e Ele me jogou aonde? Na estalagem, na hospedaria, que é o quê? Que é a igreja do Senhor Jesus. E Ele falou para você: cuida dele. E Ele falou para mim: cuida deles, cuida dele. E a pergunta que Ele continua fazendo para a gente nessa noite é: você está cuidando de quem? Você está cuidando de quem? Quais são os feridos que você tem cuidado? Alguns o Senhor vai colocar no seu caminho para que você também se identifique com Jesus e sua obra, e coloque sobre o seu animal, coloque sobre os seus ombros e traga para a igreja. E a igreja vai cuidar dele, ou deveria cuidar dele. E quem é que vai ser indenizado? Aquele que tiver prejuízo. Aquele que tiver prejuízo, não é isso que o texto diz? Se você não tem prejuízo, se você com a sua vida não tiver prejuízo para cuidar de outras pessoas, não tem indenização para você. O Senhor já te derramou dons, já te deu as moedas, já te deu condições para tratar, para cuidar, mas aí quando você faz além daquilo que ainda você julga necessário, e você mete a mão no seu bolso, figurativamente, mas quando você paga um preço para cuidar daqueles que o Senhor trouxe para cá, e você teoricamente fica no prejuízo, o Senhor está dizendo: não se preocupe, porque eu vou voltar e você vai ser indenizado. Mas se você não está tendo prejuízos para investir na vida de alguém, prejuízo de tempo, se você não está tendo prejuízo de dinheiro para abençoar alguém, para ofertar para alguém, não estou falando para trazer oferta aqui não, para ofertar alguém, para cuidar de alguém que está com necessidade financeira, que está tendo dificuldade de comer, de vestir. Quem sabe em vez de comprar uma calça de R$150, você compra uma de 70 e compra outra para doar para alguém. Isso é um prejuízo. O Senhor diz: não se preocupe, você vai ser indenizado quando eu voltar. Mas se você não tem prejuízo, vai haver indenização para você? O texto para mim diz que não vai ter. Mas nós estamos doidos esperando pelo nosso galardão, pela nossa indenização. Nós oramos e queremos receber, mas o texto diz que isso é para quem tiver prejuízo, para quem pagar um preço, para quem abrir mão talvez do cuidado que muitas vezes poderia ser da sua própria casa, para cuidar da casa e da família de alguém também. Lógico que eu não estou falando para você abandonar o cuidado dos seus, mas você pode perder um pouco disso para cuidar de outros.
Mas os nossos olhos não são os olhos do Senhor Jesus, o samaritano, que ao olhar para a humanidade, não vê os campos brancos, como o próprio Senhor Jesus disse. O Senhor Jesus disse que o quê? Os campos estão brancos para a colheita, estão brancos, estão preparados, prontos. As pessoas estão prontas para serem colhidas, para serem trazidas. As pessoas estão machucadas, feridas. Mas nós não estamos tendo os olhos do Senhor Jesus para agir com compaixão, com misericórdia, com amor. E não levamos a sério os ensinos do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus está dizendo para aquele homem: você é esse homem. Assim como um dia eu olhei para a minha vida e falei: eu sou esse homem. Satanás tem me roubado, Satanás tem me espancado, tem me violentado, tem feito das piores coisas na minha vida. E quem sabe você também está aqui nessa noite. Quem sabe você não está se sentindo assim, roubado. Quem sabe você não tem sentido a sua vida sem rumo. Quem sabe você tem se sentido como este homem jogado numa estrada, com uma falsa alegria, uma falsa felicidade, buscando nas coisas encher o teu coração vazio. E quem tem deixado o teu coração vazio é o inimigo das nossas almas, Satanás. Tem enchido o teu coração de tristeza, de entulho, de porcaria. Tem feito você fonte de lucro para o reino das trevas. Mas o Senhor Jesus hoje está olhando para você e está dizendo: eu estou aqui, eu vou cuidar de você. Eu quero cuidar, eu quero tratar de você. Eu quero te levar para a hospedaria. E você vai continuar sendo tratado lá, pela igreja, por irmãos. Mas para isso você precisa ficar aqui, você precisa deixar que a gente cuide de você. E eu sei que o Espírito Santo tem falado aos corações nessa noite. Mas quem sabe você também não está aqui nessa noite, mas você já foi tratado pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus já te trouxe para a hospedagem. O Senhor Jesus já te colocou na igreja. Você já tem no seu coração essa alegria do encontro com o Senhor Jesus. Mas Satanás continua roubando coisas de você. Enquanto você caminha nessa jornada que nós vivemos, Satanás continua roubando coisas de você. Ele continua violentando você. Você não consegue desfrutar da alegria verdadeira da salvação, da alegria que o Yuri falou aqui hoje para a gente, da alegria da obra da cruz quando inunda as nossas vidas, porque Satanás é aquele que vem roubar e ele tem roubado você. E essa mensagem também é para você nessa noite. O Senhor Jesus quer continuar tratando você, Ele quer continuar curando o seu coração, curando a sua vida, para que você possa estar plenamente restabelecido. Mas para curar você, para poder tratar de você, você precisa estar onde? Na estalagem. E estar na estalagem significa estar aos cuidados de alguém. Precisa estar envolvido com alguém. Se você está numa estalagem e não se envolve com ninguém, você não vai conhecer ninguém, você não vai ser tratado por ninguém. Se você está na igreja, mas não está envolvido com pessoas, se você não se permite ser tratado, se você não se permite ser aconselhado, se você não se permite ser ouvido, se você só vem e vai, você vai continuar com as suas feridas, você vai continuar sem tratamento, porque o Senhor Jesus trata. Mas a palavra diz que Ele deixou o privilégio de continuar esse tratamento para o seu corpo, para a sua igreja. Isso é algo tremendo que o Senhor Jesus faz, porque Ele poderia e tem todo o poder e condição de tratar da gente, mas Ele quer nos tratar através do relacionamento, do envolvimento que nós temos. Mas são poucos os que estão dispostos a se envolver. São poucos os que estão dispostos a verdadeiramente ouvir as palavras do samaritano dizendo: cuida dele. E são poucos os que estão dispostos a se identificar com esse homem ferido, machucado, seja no seu corpo, seja no seu coração, seja nas suas emoções, onde só você sabe as dores, as frustrações,
as angústias, os sonhos desmoronados. Só você sabe. Mas o Senhor Jesus quer tratar de você. Mas como? Aqui. Com gente. Se você acha que Ele vai te tratar enquanto você estiver trancado no seu quarto sozinho, vivendo a sua vida, as feridas só vão doer mais, vão infeccionar mais e a dor vai ser cada vez maior. Porque o teu tratamento vai ser feito aqui. Mas para isso precisa de gente disposta a cuidar daqueles que aqui entram. Precisa de gente que não tem os olhos voltados para o lucro. Precisa de gente que não tem os olhos voltados para o medo, para o risco. Mas essa pessoa é muito difícil, muito complicada, eu vou começar a andar com eles, as pessoas vão olhar para mim meio assim, isso pode pegar mal. E você está cheio de justiça própria, você está cheio, você está igualzinho como esse intérprete da lei que chega diante de Jesus, querendo se justificar, querendo apresentar-se ao Senhor Jesus como um justo. E o Senhor Jesus deixa tão claro para ele que ele é um pobre, coitado, que só pode ser salvo pela graça. Porque aquele homem que foi salvo, quem que foi salvo na história? O espancado, o assaltado, foi ele que foi salvo. E como é que ele foi salvo? Foi pelas ações dele? Foi porque ele orou? Foi porque ele suplicou? Foi porque ele fez alguma coisa de legal? Ele foi salvo porque um samaritano olhou para ele, amou, teve compaixão dele e sem pedir absolutamente nada. Isso é a graça de Deus. Essa palavra nos revela a graça, o amor e a salvação do Senhor Jesus de uma maneira tão tremenda. E pegou esse homem e levou para a estalagem e salvou a sua vida. Eu quero terminar orando. E o que o Senhor Jesus colocou no meu coração nessa noite é que os nossos olhos e o nosso coração precisam ser transformados. Nós precisamos abrir mão dos nossos lucros, porque se nós olharmos os lucros, nós não teremos a indenização. Nós precisamos estar dispostos a pagar um preço. Nós precisamos estar dispostos a abrir mão do risco, do medo, do perigo, para envolvermos com as pessoas, para estar perto de gente que talvez você tenha nojo de estar junto dela, mas para estar lá perto, falando do Senhor Jesus e se envolvendo. Nós temos visto no meio evangélico uma grande confusão quando se fala da homossexualidade, por exemplo, aonde nós enchemos a boca para falar que condenamos o pecado, mas amamos o pecador. Nós não odiamos os homossexuais, mas a nossa prática fala diferente. A nossa prática mostra para eles que nós temos nojo deles. Nós não queremos ter amizade, nós não queremos caminhar juntos. Você não quer ser visto junto na cidade, numa padaria, tomando um café com um homossexual, daqueles bem desbocados ainda, de mão bem quebrada. Você está disposto a sentar com ele, com as pessoas olhando? Olha o casalzinho lá de namorar. Está disposto a isso? Esse é o risco. Você está disposto a andar com aquela amiga, quem sabe, com aquela menina de má fama, como diz no popular, aquela que todo mundo pega, mas para falar para ela de Jesus, não para se envolver com a nojeira do pecado dela, mas para ter compaixão dela, se envolver com ela e ajudar a tratar do coração dela e apresentar a ela um lugar onde ela pode ser tratada. Talvez você fique falada, talvez você ganhe uma fama não muito boa. Você pagar um preço. Será que nós estamos realmente dispostos? Mas será que você que hoje está aqui ferido, machucado, você está disposto a aceitar o tratamento do Senhor Jesus, a aceitar o tratamento da igreja do Senhor, que quer cuidar de você, que quer abraçar você, que quer ouvir você, que quer, junto com você, permitir que o Espírito Santo trate o seu coração, a sua vida? Eu tenho plena certeza no meu espírito que o Senhor falou com cada um de nós em alguma situação nessa noite.
Tenho plena certeza que o Senhor Jesus confrontou a gente em alguma área, em alguma ação do nosso mover, onde nós precisamos clamar que o Senhor, o samaritano, cuide de nós. Mas não basta clamar que Ele cuide, porque Ele diz àquele homem: faça isso, você também, e viverás. Esse texto fala de salvação, e se nós queremos ser salvos, nós precisamos ser encontrados pelo Senhor Jesus. Precisamos estar na estalagem e precisamos cuidar de gente. Isso significa estar salvo e estar vivendo no reino do Senhor Jesus.